Dizem por aí que o outono é sempre igual, mas será que o outono de 2023 terá as mesmas características dos anteriores? Com o término do Laninha, o cenário pode ser diferente. Para entender melhor a influência que esse fenômeno tem no Brasil, conversaremos com a meteorologista Amanda Souza. Amanda, eu começo te perguntando quais são as características típicas do outono. Bom, um outono que vai começar já nesta segunda-feira, às 6h25 da noite, tem como características principais a redução das chuvas, é um período de transição, né, entre a época mais úmida e mais quente do ano, para uma época um pouco mais seca e também com temperaturas amenas. Claro que isso não acontece de uma hora para outra, a gente ainda vai ter os primeiros dias do outono com muita chuva em boa parte do Brasil, mas de modo geral as características padrões é essa diminuição ao longo dos meses do outono, então a chuva vai reduzindo, não quer dizer que vai secar completamente, que não vai chover durante 3 meses seguidos, mas é normal essa redução das precipitações e a temperatura também vai caindo um pouquinho, ainda vai fazer calor, principalmente nesse começo do outono, mas normalmente as temperaturas vão ficando mais amenas comparadas à primavera e também ao inverno. O que é o Laninha e como que esse fenômeno influencia o clima do Brasil? Pois é, o Laninha ficou atuando aí durante os últimos 3 anos e trouxe grandes consequências no Brasil, tem uma mudança na distribuição da chuva, também da temperatura, então só para a gente comentar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos 3 anos sob a influência desse fenômeno Laninha, que é o resfriamento da água superficial do Oceano Pacífico, então essa temperatura mais fria acaba provocando também uma intensificação do frio no Brasil. Então, nesses últimos 3 anos, tivemos temperaturas bastante baixas, né, temperaturas que configuraram geadas fortes, abrangentes, principalmente no centro-sul do Brasil, e acaba que os episódios de geada, né, os episódios de temperaturas muito baixas acabam ficando mais frequentes sob a influência desse fenômeno Laninha. Agora, sem ser com relação à temperatura, o Laninha provoca também uma seca na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso de fato aconteceu, vem acontecendo, né, nesses últimos 3 anos, com a atuação do sistema, do fenômeno Laninha, então acaba secando, né, derrubando as precipitações em áreas da região sul do Brasil, então acaba faltando essa chuva, provocando uma estiagem muito prolongada, o que é muito preocupante para diversos setores, né? São 3 anos com essa falta de chuva provocando quebra de safras, né? As áreas produtoras sofrendo muito no Rio Grande do Sul. Outra preocupação também é com a baixa no nível dos reservatórios, então acaba impactando também até mesmo no abastecimento de água da população. Então esse fenômeno Laninha sempre traz muitas preocupações para a região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, por conta dessa estiagem. Agora, em contrapartida, o Laninha acaba provocando mais chuva em áreas do centro-norte do Brasil. Isso tem acontecido de fato com chuvas muito expressivas, chuvas persistentes em áreas no centro-oeste, do norte, do nordeste também. Isso tem acontecido, inclusive, nesses últimos dias, tem chovido muito em áreas da faixa norte brasileira, o que provoca grandes transtornos. Tudo que acontece em excesso acaba provocando muito transtorno. Então, com esse fenômeno Laninha, a seca no sul e a chuva mais expressiva em áreas aí da metade norte do país, fora o frio que a gente já comentou, que em anos de Laninha o frio é mais intenso, o frio é mais duradouro, chega mais cedo o frio também, e a expectativa é que isso não aconteça daqui para frente. Então, sem o Laninha, o outono será mais quente? Será mais quente, sim. Comparado aos últimos 3 anos, teremos um outono até com temperaturas amenas, a temperatura cai, como a gente já comentou no comecinho, é normal que a temperatura fique um pouco abaixo, sim, com relação à primavera, com relação ao verão. Mas teremos um outono mais quente, um outono atípico. Isso porque o fenômeno Laninha
acabou. Na última quinta-feira, a NOAA confirmou o término, né, desse fenômeno Laninha depois de 3 anos, e agora estamos com uma neutralidade climática. Então, o outono desse ano vai ficar sob efeito dessa neutralidade climática. Mas muita gente confunde neutralidade com normalidade. Não quer dizer que tudo vai acontecer certinho como tem que ser o outono. Pode ter, sim, um episódio ou outro com temperaturas caindo de forma mais expressiva, né? Pode ter um tempo um pouquinho mais prolongado sem as chuvas, mas, de modo geral, um outono, né, bastante atípico comparado aos últimos anos, porque teremos um outono, sim, mais quente em todo o Brasil. E até agora a gente está enfrentando um período de chuvas intensas, que provoca até alguns impactos sociais. Com a entrada do outono, a intensidade da chuva diminui? Diminui sim, vai diminuindo aos poucos. De fato, tivemos muita chuva, inclusive na faixa leste do estado de São Paulo, muita chuva no litoral durante o carnaval, infelizmente com muitas mortes. Então, essa chuva vai reduzindo aos poucos daqui para frente. Inclusive, na faixa leste, não só do estado de São Paulo, mas na faixa leste do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até a Bahia, agora já temos chuvas mais irregulares daqui para frente. Ou seja, pode chover, mas é aquela chuva mal distribuída, uma chuva isolada, com menor intensidade, com menores acumulados. Mas aquilo que eu comentei, mesmo que tenha o outono começando nesta segunda-feira, a virada de chave não é tão rápida assim. Então, muitas regiões no Brasil, como Centro-Oeste, Norte, partes do Nordeste, ainda vão ter um começo de outono com muita chuva. Mas, falando da faixa leste do estado de São Paulo, a expectativa já é de redução dessas chuvas. Não quer dizer que não possa ter uma chuva um pouco mais volumosa, um pouco mais forte daqui para frente. Isso pode acontecer, sim. É uma neutralidade climática, é um outono, é uma estação de transição. Então, a atmosfera acaba ficando até um pouquinho mais confusa, né, por ser essa transição de estações. Mas, naturalmente, e já está acontecendo isso, a chuva vai reduzindo, sim, principalmente na faixa leste do país. E o que a gente pode esperar dos fenômenos climáticos para essa estação no âmbito mais geral? Bom, de modo geral, o outono traz essa redução das chuvas, traz também umas temperaturas mais amenas, mas a gente não pode olhar só para as características padrões da estação. A gente tem que olhar o que está atuando, né? Quais fenômenos estão atuando em escala global que podem trazer impactos, né, para todo o Brasil. Então, lembrando, né, com essa neutralidade climática, o que a gente espera para o outono desse ano, né? A temperatura vai reduzir um pouquinho, mas será mais quente, assim como a gente já comentou. Então, a boa notícia é que o frio não deve ser precoce, ou seja, aquelas primeiras ondas de frio que derrubavam muito a temperatura, provocavam geadas, esse frio não deve ser precoce. Então, nos últimos 3 anos, tivemos frio chegando já em abril, em maio, isso falando de frio intenso, de frio realmente muito expressivo. E isso não deve acontecer nesse ano. Então, o outono desse ano deve ser bastante tranquilo com relação a esse frio, a essas quedas de temperaturas muito expressivas, mas, de modo geral, as características é que sim, teremos um outono com temperaturas um pouquinho maiores, né, um outono um pouco mais quente, mas, de modo geral, também a gente vai se despedindo desse calor muito intenso com relação ao verão. Então, sem o Laninha e com o El Ninho, vamos aproveitar o outono. Amanda, muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Esse foi o Se Liga, com as informações que você precisa saber sobre esse outono. Acompanhe a TV Univap também nas redes sociais. É só procurar @TV Univap, tudo junto. Até a próxima!